Boa noite. Abrimos essa edição com os 3 primeiros condenados pelos atos criminosos de 8 de janeiro. Os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram culpados Tiago de Assis Matar, Matheus Lima de Carvalho Lázaro e Aécio Lúcio Costa Pereira por 5 crimes, entre eles golpe de Estado e associação criminosa. As penas variam de 14 a 17 anos de prisão em regime fechado. A maioria da corte acabou seguindo o entendimento do relator Alexandre de Moraes para decidir o destino dos acusados. Vamos a Brasília com o repórter Theo Cury, que está lá desde ontem acompanhando já o segundo dia desse julgamento histórico. Theo, boa noite. Meu caro, hoje foi um dia com um pouco mais de divergências e dramas no plenário, né? Exatamente. Thaís, muito boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. O julgamento de hoje foi marcado não somente por um desentendimento de ideias entre os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, isso na parte da manhã, na terceira sessão destinada ao julgamento desses primeiros réus denunciados pela Procuradoria-Geral da República por 5 crimes envolvendo os atos criminosos e golpistas do dia 8 de janeiro, e na parte da tarde, principalmente, isso vem acontecendo desde ontem com relação às sustentações orais dos advogados que fazem a defesa desses 3 réus que tiveram as ações penais deles analisadas pelo Supremo Tribunal Federal. Advogados que, na maior parte do tempo, falaram mais deles do que dos clientes deles que estão presos no presídio da Papuda, aqui em Brasília, e não só isso, que fizeram ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal, proferiram diversas ofensas aos ministros do STF, quebrando um pouco a liturgia do que é aguardado, do que é esperado em julgamentos e na tribuna quando os advogados fazem essas sustentações orais, que normalmente e sempre são técnicas na defesa dos clientes deles. Tanto que, e isso chamou muita atenção, ao final do julgamento, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil enviou uma nota ao ministro Alexandre de Moraes, que repassou à presidente do STF, Rosa Weber, para que ela fizesse a leitura de uma nota da OAB, fazendo um desagravo aos ministros do Supremo em meio aos ataques e a divulgação de notícias falsas que partiram da tribuna dos advogados que defendiam esses réus. Não pegou nem um pouco bem isso. No final das contas, nesse segundo dia de julgamento, quarta sessão de análise dos ministros, eles votaram em maioria para condenar 3 réus a 14 anos de prisão, um deles, e 2 deles a 17 anos de prisão. Todos eles pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Só para finalizar, qual que foi a diferença desse que foi condenado a 14 para os 2 que foram condenados a 17 anos de prisão? O que foi condenado a 14 anos de prisão em regime inicialmente fechado não gravou vídeos no celular dele, não produziu provas contra ele, diferentemente dos outros que divulgaram imagens, áudios e vídeos para pessoas próximas em grupos de troca de mensagem. Esse que foi condenado a 14 anos de prisão não incitou os atos criminosos. Isso atenuou a pena final a qual ele será condenado a partir de agora. A gente separou uma reportagem fazendo um resumo desse segundo dia de julgamento e agora para discussão para vocês aí no estúdio, jogando lá para frente a expectativa de que, terminado o próximo julgamento do 4º réu nesse processo, lembrando que são mais de 1.300 denunciados pela Procuradoria-Geral da República, há uma expectativa de que o julgamento migre do plenário físico, com discussão, televisionado, para o plenário virtual, para dar celeridade e não travar a pauta de julgamento do Supremo, que está bastante cheia nas próximas semanas. Vamos acompanhar a reportagem com um resumo de como foi esse segundo dia de julgamento. 8-3. Assim terminou o placar da Corte pela condenação de Aécio Lúcio Costa Pereira pelos 5 crimes citados na denúncia da PGR. Dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Por isso, pena de 17 anos de prisão e multa de R$44 mil. Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e a presidente Rosa Weber, todos eles seguiram integralmente o relatório.
relator. Desses 8 ministros, apenas Cristiano Zanin não seguiu o entendimento de Alexandre de Moraes quanto ao somatório da pena. Ele foi o primeiro a votar nesta quinta-feira e votou por 2 anos a menos de prisão ao réu, em comparação ao tempo estabelecido pelo relator. Mesmo assim, ele reforçou o argumento já exposto por Alexandre de Moraes de que o réu não foi ao Senado a passeio e que tinha consciência dos atos que cometeu. O denunciado Aécio foi identificado em vídeos de amplíssima divulgação, um dos quais gravado por ele próprio. O réu traja nas imagens blusa com frase "Intervenção Militar Federal". E a oitiva do áudio, de forma inequívoca, reflete sua admissão quanto à invasão da mesa diretora do Senado Federal naquela circunstância. O acusado tinha pleno conhecimento de seus atos e aderiu de forma voluntária às finalidades comuns do grupo, atuar contra o Estado Democrático de Direito. Sua vontade de contribuir para o crime se fez evidente. Luiz Roberto Barroso defendeu a condenação por 4 crimes, pois entende que a condenação por golpe de Estado é similar à abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mesmo assim, o ministro foi veemente ao criticar a intervenção militar defendida pelo réu. Uma ditadura integral que chega com o Ato Institucional número 5 de 1968, que passa a permitir que o general-presidente feche o Congresso, que ele casse mandatos parlamentares, que ele aposente compulsoriamente os professores e todos os servidores públicos, num período em que tem início a censura à imprensa, a censura a todas as atividades artísticas e culturais, sem mencionar os episódios dramáticos de tortura que nós tivemos na vida brasileira. Eu estou reavivando esses fatos para que ninguém fantasie o período ditatorial como um período florido da vida brasileira, porque não foi. O voto de Barroso veio logo após o ministro André Mendonça absolver o réu pelo crime de golpe de Estado. Ele não considera que a ação dos criminosos seria suficiente para um golpe sem apoio de outras forças. Um golpe de Estado, ele demanda atos não só de destituição do poder, mas do estabelecimento de uma nova ordem jurídica e institucional. Eu preciso definir o que eu vou fazer com o Congresso Nacional, eu preciso definir o que eu vou fazer com o Supremo Tribunal Federal, eu preciso definir o que vai ser feito com a imprensa, com a liberdade das pessoas, no meio universitário, uma série de planejamentos e condutas que, com a devida vênia, não vi nesses manifestantes. A perspectiva da atuação deles era criar uma situação de instabilidade institucional, mas qualquer ação de golpe de Estado dependeria de uma ação de outras forças, basicamente dos militares. Boa noite, Thaís Arbex, Caio Junqueira, nossos analistas. Esse trecho do André Mendonça foi seguido por um bate-boca, né, entre ele e o Alexandre de Moraes. A gente vai trazer isso mais aqui, a fala dele de dizer, olha, não entendi como o Palácio do Planalto foi invadido, enfim, acabou gerando bate-boca e muita preocupação também com a atuação dos advogados, Caio, que eu quero saber de você. Agora, Thaís, é importante para a gente esclarecer aqui, para quem acompanhou o dia inteiro, o Brasil inteiro acompanhou esse julgamento o dia todo, e sobra ali uma incompreensão ou uma expectativa de como é que isso vai servir para a finalização ou encaminhamento da quantidade de processos que vão ter que ser analisados ainda pelo Congresso Nacional. Você vem alertando aqui e nos ensinando que provavelmente vão servir de base exatamente, ou de jurisprudência, ou de tese base para os próximos acusados, é por aí? Thaís, boa noite para você, boa noite para o Caio, a todos que estão aqui com a gente no Prime Time. Thaís, para quem está nos acompanhando, o importante é saber o seguinte, que esses primeiros julgamentos do Supremo Tribunal Federal a respeito dos atos de 8 de janeiro, eles tratam dos chamados executores, ou seja, é uma primeira fase. O que a gente está assistindo ali é o Supremo sendo bastante duro, passando uma série de recados a respeito daqueles que estiveram aqui em Brasília,
vandalizando, quebrando a sede dos três poderes, nessas penas muito altas. Só que isso é só o começo da cadeia, Thaís, porque o ministro Alexandre de Moraes, ontem, quando deu início ao seu voto, elencou ali o que seriam os núcleos desses atos. Então, tem os executores, que são esses que estão sendo julgados agora, esses quatro primeiros, e tem mais de 1.000 réus que também devem ser julgados, muito possivelmente aí no plenário virtual, mas tem os outros núcleos, que serão os mentores, os financiadores desses atos. E aí, o que a gente pode deduzir a partir desse julgamento? Que todas essas pessoas que muito possivelmente organizaram, pensaram nesses atos, foram mentores intelectuais e também financiadores do que aconteceu aqui em Brasília, devem acabar sendo responsabilizados por penas ainda maiores. É a dedução que eu faço, Thaís, a partir do que a gente está assistindo nesses 2 dias de julgamento. Caio, vamos olhar um pouco para o lado da tribuna, que pareceu ter assumido ali alguma característica de palanque, porque os advogados de defesa talvez tenham extrapolado um pouco esse papel, isso ficou claro ali em vários momentos, muita identificação com fala de bolsonaristas, e o Theo Cury disse agora, passaram a maior parte do tempo falando de si, ao invés de falar de seus clientes, né, dos réus. O que isso revela? Quer dizer, a resposta da OAB de dizer, olha, erraram os advogados, né, e se colocando ali solidário ao plenário do STF. O que isso quer dizer sobre a força dessa ideia, sobre o agrado aos apoiadores do ex-presidente? Bom, vamos lá, Thaís. Boa noite a todos. Thaís, hoje eu conversei com alguns advogados, sabe que tem um grupo grande de advogados, tem mais de 100 advogados defendendo essas dezenas, né, mais ou menos 1.400 já denunciados, investigados aí pelos atos de 8 de janeiro. Então tem um grupo grande que eles trocam bastante informação, eu converso com parte deles. Hoje voltei a eles para tentar pegar a temperatura do que eles, como eles estavam vendo tanto o julgamento de hoje como o julgamento de ontem. Bom, primeiro, tem uma leitura, uma divergência muito grande, principalmente quanto à dosimetria, né? Um receio grande em relação a essa discrepância entre uma pena de 17 anos e uma pena de 2 anos para o mesmo réu, embora tenha muita gente achando que alguns deles pegariam mais de 30 anos. Segundo, indo direto no que você me perguntou, tem uma leitura de que grande parte, isso é uma percepção minha também, que venho conversando com esse pessoal há algum tempo, grande parte desses advogados que defendem os investigados nos atos de 8 de janeiro concordam com a tese, né? Eles são alinhados ao pensamento bolsonarista, eles são, de certa maneira, ligados ao que os réus defendem também. Então, vamos dizer assim, tem muita carga política na defesa técnica, né? Que deveria ser estritamente técnica, mas tem ali ocorrido essas manifestações políticas. O pensamento médio dos advogados que defendem os investigados é um pensamento alinhado ao que pensam grande parte, ao que pensam a maioria dos investigados. Esse é um outro ponto, por isso que está acontecendo isso também. E tem uma percepção também de que haverá condenação. Haverá condenação. Uma dúvida quanto à dosimetria, um debate grande de recorrer a fóruns internacionais, mas uma leitura também de que os fóruns internacionais, eles não terão muita chance. Então, tem uma certa apreensão, mas está servindo de modelo a própria reação do Supremo às falas dos advogados para tentar dosar as defesas dos próximos julgados. Eles estão vendo como os ministros estão reagindo às teses e à forma como eles estão se declarando ali na tribuna. Então, eles estão sacando que talvez não seja a melhor estratégia. Vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos julgamentos. Tem muita mensagem, recado e aprendizado aí nesses 2 dias. Obrigada, dupla. Até já.